medo de olhar no espelho e ver um covarde se eu deixar de falar aquilo que eu acredito. Assim como todos que estão aqui. Que eu seja preso está nas mãos de Deus, mas que os nossos filhos possam viver em liberdade. Está na hora de acabar. CPI do abuso de autoridade já. Obrigado. Senhoras e senhores, o que sairá na imprensa, possivelmente, ou parte da imprensa, desta coletiva de deputados da direita, e na sua grande maioria bolsonaristas, é que, mais uma vez, a Suprema Corte está sendo atacada. E por que isso? Porque, na verdade, querem confundir crítica à CPF a ataque ao CNPJ. Ninguém aqui está atacando o basilar da democracia, que é a Suprema Corte. Mas não deixaremos de criticar atos de servidores públicos. Sim, os ministros da Suprema Corte, tais como nós, deputados e senadores, nada mais são do que servidores públicos. E nós estamos aqui, sim, a criticar o comportamento inconstitucional de alguns desses servidores que são ministros da nossa mais alta corte. Estamos aqui não só em nosso nome, estamos aqui pela liberdade da juíza Ludmila Lins, que por ter criticado a Suprema Corte está exilada. Estamos aqui pela liberdade e sem salário. Estamos aqui pela liberdade de Alan dos Santos. Estamos aqui pela liberdade de Oswaldo Eustáquio. Estamos aqui pelo direito à crítica, por mais ácida que seja, do desembargador Sebastião Coelho. É por isso que nós estamos aqui. No dia 20 de agosto de 2020, a minha casa foi invadida pela Polícia Federal às 6 horas da manhã, por conta de um Twitter. E o Twitter que eu ousei publicar, dizia: chega, precisamos mobilizar a população brasileira e forçar a que o Senado Federal cumpra o seu papel. Impeachment já. Foi exatamente esse Twitter que levou a Polícia Federal na minha casa. E não queiram receber a Polícia Federal às 6 horas da manhã na sua casa, como se bandido você fosse. Porém, a democracia é relativa. E como nós éramos felizes antes de ter rede social. E investigar a Suprema Corte é ilegal, inconstitucional. Sim, senhores, eles falam o que quer, desde que não sejam da direita e nem bolsonaristas. Eles falarão o que quiserem. Poderão entrar nesta casa e chamar o presidente desta casa de excremento. E nada lhes será feito. Por quê? Porque eles não fazem parte do espectro político que esses deputados e essas deputadas farão. Porém, eu quero me dirigir respeitosamente ao ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, me processou. Eu sou investigado por alguém que me processou, civil e criminalmente, e que não se coloca, neste momento, como impedido de continuar esse inquérito contra este deputado. É um absurdo. Não se coloca por suspeição. Pois bem, eu termino a minha fala, nesse momento, me dirigindo respeitosamente ao ministro Alexandre de Moraes, e dizendo: ministro, o senhor sabe por que
uma árvore nasce e podemos comer o fruto dela, é porque uma semente morreu. Sem a morte de uma semente, não há jardim, não há fruto, não há um novo amanhecer na floresta. É por isso que todos nós aqui somos como semente. Impeça os nossos mandatos e se levantarão outros em nosso lugar. Tentem nos prender e se levantarão outros nessa casa, porque enquanto houver democracia nesse país, nós não nos calaremos. Imprensa, eu chamo a atenção, e vocês têm os seus contatos, vocês conseguem inquéritos que às vezes nem nós parlamentares conseguimos. Atenção, imprensa, por favor, eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Tentem buscar e tentem investigar algo que este parlamentar, por estar sendo investigado em um inquérito sigiloso, e que não pode falar desse inquérito, eu não posso, mas eu gostaria que vocês, cumprindo o papel de vocês, através daqueles mesmos contatos que vocês sempre tiveram, busquem saber quantas pessoas têm inquéritos semelhantes ao meu, onde inquéritos esses, abertos pelo ministro Alexandre de Moraes, por causa de um simples tweet, está solicitando dados pessoais a plataformas de redes sociais. Por que é que esses inquéritos querem saber os meus dados bancários? Por que é que esses inquéritos querem saber o meu cartão de crédito, telefones, IP, porta lógica, e-mails, endereços? É um desrespeito com esse deputado federal. Quantos deputados federais passam por isso? E quantos brasileiros estão sendo vítimas disso também? Busquem, porque esse parlamentar não pode falar sobre, inclusive, sob pena de amanhecer amanhã com a Polícia Federal na minha casa. Boa tarde, vou ser bem breve. Nós não vivemos mais numa democracia. Não existe. Vou citar um exemplo. Que democracia um empresário que gera milhões de emprego, paga milhões de impostos, tem suas redes sociais bloqueadas, assim como diversas pessoas. Essa escuridão, essa ditadura que a gente está vivendo hoje, começou aqui, na Câmara dos Deputados, pela covardia de deputados federais que votaram a favor da prisão do Daniel Silveira. Muito se fala no ministro Alexandre de Moraes, mas eu vou tocar na ferida aqui do parlamento, porque nós temos um presidente da Câmara que não instaura a CPI do abuso de autoridade. Nós temos um presidente do Senado covarde, omisso, frouxo. Então, nós parlamentares, além das críticas aos abusos do ministro Alexandre de Moraes, temos que cobrar aos presidentes da Câmara dos Deputados e ao presidente do Senado que honrem. E, para terminar, aos comandantes das Forças Armadas, se vocês honram a carreira que têm, a farda que vestem, entregue seus cargos e chega de covardia de ficarem como comandante do Exército, ajoelhado, pedindo conselho para o ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos vivendo uma grave crise da democracia, onde o presidente da Câmara não instaura a CPI do abuso de autoridade, e aqui a minha admiração e respeito para o Marcel Van Hatten, um deputado, falo aqui em nome de todos, corajoso, um deputado que nos representa e tenho certeza que representa o povo brasileiro. Como disseram os deputados anteriores, CPI do abuso da autoridade já, porque lá do Senado, daquele presidente, nós não esperamos nada. Obrigado. Eu acredito que um dos livros obrigatórios para a graduação de jornalismo seja O Processo, de Franz Kafka. Lógico, é um livro longo, não vou me delongar aqui, mas no primeiro capítulo, um bancário, um simples homem do povo, ele se depara sendo levado para ser ouvido e lá só informam que ele tem um processo. Não o prendem e deixam ele tocar. E ele volta para o serviço com aquilo. O que foi que eu fiz? E o desenrolar do livro, não vou dar spoiler aqui, é mais ou menos por aí. Ele não tem acesso aos autos, ele não sabe o que é, simplesmente diz, não se preocupe, preocupe com a defesa. Aqui todas essas pessoas que
estão falando aqui, não é medo, não. Eu não tenho medo, eu sei que eu já estou com 3 lá, vai ter mais 3 e mais, mas é o que o Ottoni disse aqui. Nós estamos sendo sementes aqui para que a floresta toda não morra, porque daqui a pouco cada um vai ser manietado. As coisas, ao mesmo tempo que estão acontecendo em relação às nossas redes, está acontecendo num contexto maior, porque nós estamos numa época de transição. O que essas pessoas não conseguiram foi conviver com o mundo interativo, com o mundo onde o homem simples do povo, ele opina, ele fala o que está certo, o que está errado e do modo dele. Isso antigamente acontecia no boteco, ou nas casas, ou no churrasco, hoje acontece nas redes, e ela dá amplitude disso. E o que ocorre? Eu vejo que começa, por vias transversas, uma regulação, uma proibição das pessoas se expressarem. Quer ver? Não vai longe. Hoje eu vi que foi definido, o Google não vai estar nas eleições municipais. E não vai estar por quê? Porque a regulamentação aqui de um órgão administrativo que conduz a eleição, o TSE, colocou tantas amarras que o Google não vai participar. Então, aquele primeiro candidato, aquele candidato que é a primeira vez candidato a vereador, que ninguém conhece ele, deputado Van Hatten, ele não vai poder impulsionar um conteúdo. Ele também não vai ter como se mostrar. E é isso que essas pessoas querem. Um mundo analógico, um mundo às escuras, um mundo de mistério. É contra isso que a gente está se defrontando aqui. Muito obrigado. Certo. Muito obrigado pela participação de todos. E os próximos passos agora serão então encaminhar diretamente ao ministro Alexandre de Moraes o pedido de quebra de sigilos, ou melhor, levantamento de sigilos de todos os processos, para que não fiquemos mais no escuro, à mercê de um judiciário que atua na clandestinidade. Acho que isso é muito importante dizer e repetir. Quem coloca sigilo sobre processo age na clandestinidade, uma forma covarde contra seus alvos, pois eles não podem se defender e ainda se sentem ameaçados e acuados para continuar a fazer o que é legal. Falar não apenas é legal, como é dever nosso de parlamentar expressar a vontade dos nossos eleitores. Em segundo lugar, também oficiaremos os presidentes das duas casas para que façam um pedido semelhante ao presidente do Supremo Tribunal Federal e ao ministro relator para que se levante sigilos. E, finalmente, CPI de abuso de autoridade já na Câmara dos Deputados e impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado da República. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Essa aqui talvez é uma das coletivas mais importantes desse mandato de deputado federal e no Senado da República que nós parlamentares hoje temos a honra de ocupar. É uma coletiva de imprensa para juntar todos os parlamentares, ou pelo menos a maioria deles, porque alguns não conseguiram se fazer presentes hoje, que estão sofrendo abusos de autoridade sob as determinações do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, de sigilo de justiça sobre processos e inquéritos aos quais sequer nossos advogados, nossas defesas têm acesso. Nós estamos aqui para dizer que numa democracia, num Estado de Direito, esses inquéritos sequer poderiam existir. Em segundo lugar, existindo, não é possível que não tenhamos direito à defesa, a constituir e habilitar advogados. E é incrível, mas estamos aqui já com mais de 20 parlamentares que não têm acesso por meio de seus representantes legais aos autos de processo ou de inquéritos arquivados ou em andamento. É um absurdo, isso não se admite. E é por esse motivo mesmo que estamos aqui para exigir que justiça de verdade seja feita e que os sigilos sejam levantados de todos os inquéritos e de todos os processos, não apenas que envolvem parlamentares do Congresso Nacional, mas também milhares de outros brasileiros que são hoje, lamentavelmente, perseguidos políticos no país. E, finalmente, antes de passar a palavra para os demais que se manifestarão, quero dizer que este instrumento de colocar sob sigilo processos judiciais e inquéritos, na verdade, não visa
dar sigilo de justiça, mas manter na clandestinidade aqueles que estão atuando hoje nos porões de uma ditadura do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Tentam nos calar, tentam nos amordaçar e nos ameaçar, inclusive, de uma série de medidas ilegais e punitivas se abrirmos a nossa boca, se falarmos aquilo que temos a obrigação de dizer por sermos representantes do povo brasileiro. Mas é evidente, pela presença de todos que aqui estão, tanto aqueles que não têm acessos aos seus processos ou aos inquéritos que respondem, mas também aos demais membros do parlamento que estão aqui para dar apoio, que nós não nos curvamos à tirania. E mais do que isso, depois desses 5 anos de inquérito, nós percebemos que o mundo todo, por meio dos Twitter Files e do apoio de muitas lideranças internacionais, inclusive do senhor Elon Musk, a quem nós agradecemos, o mundo todo hoje tem noção dos caminhos que o Brasil hoje está seguindo. Não são caminhos democráticos, não são caminhos de liberdade, pelo contrário, não podemos permitir que a censura e o arbítrio predominem. E por isso estamos aqui nos manifestando e repetindo mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, libere todos os sigilos de todos os processos e inquéritos. E não é um pedido feito unicamente, diretamente a Vossa Excelência, ao STF ou ao TSE, mas também será feito via procuradorias da Câmara dos Deputados e do Senado da República, que tem obrigação, da mesma forma, de defender os mandatos parlamentares de cada um dos representantes aqui e da Casa do Congresso Nacional como um todo. Muito obrigado pela atenção e passo a palavra ao líder da oposição, o deputado Felipe Barros. Quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes e quero ressaltar que o sigilo dos inquéritos e dos processos tem um único objetivo, que é inviabilizar a atividade parlamentar através da ameaça e da censura velada e o controle de narrativa perante a opinião pública. Eu tenho em minhas mãos a decisão do ministro Celso de Mello, em que nessa decisão ele determina a divulgação daquela reunião ministerial feita pelo presidente Bolsonaro. E nessa decisão do ministro Celso de Mello, ele diz o seguinte, abre aspas, daí a lição magistral de Norberto Bobbio sobre o tema que assinala, com ênfase especial, não haver, nos modelos políticos que consagram a democracia, espaço possível reservado ao mistério. E ele continua, esse magistério de Bobbio tem orientado os sucessivos julgados que venho proferindo no Supremo Tribunal Federal, pois há que se ter presente que o novo Estatuto Político Brasileiro, que rejeita o poder que oculta e que não tolera o poder que se oculta, consagrou a publicidade dos atos e das atividades estatais como valor constitucional a ser observado, inscrevendo-a na própria Declaração de Direitos e Garantias Fundamentais reconhecidos e assegurados pela Constituição da República aos cidadãos em geral. Nós queremos, única e exclusivamente, que essa decisão também seja estendida aos inquéritos e aos processos relativos aos parlamentares, mas também à população como um todo. Nós estamos há mais de 1000 anos, há 1000 dias, quase 1000 anos, há 1000 dias de inquérito das fake news, aberto, sem conclusão, sem indiciamento, em sigilo. De ofício. Aberto de ofício, com o ministro escolhido a dedo pelo então ministro-presidente do Supremo. O inquérito das milícias digitais também já somam-se inúmeros dias aberto, sem indiciamento, em sigilo, sem que nós tenhamos acesso, sem que advogados tenham acesso, sem que a população saiba aquilo que está acontecendo dentro dos inquéritos, sem que esses inquéritos passem pelo crivo da opinião pública. Nós tivemos deputados que tiveram busca e apreensão em suas casas e que até hoje não sabem o porquê, porque não tiveram acesso aos processos. Nós tivemos o nosso líder da oposição anterior a mim, deputado Carlos Jordi, todos somos solidários a ele, que teve busca e apreensão por conta de uma foto adulterada. Ele teve busca e apreensão feita pela Polícia Federal em sua casa. Nós tivemos o Ramagem com a situação idêntica. Tivemos o deputado Ottoni, Carla Zambelli, enfim, inúmeros outros deputados e outros tantos que só sabem que estão sendo investigados
Porque a imprensa sabe antes do que o próprio deputado ou senador. Então chega de censura. O sigilo nesses inquéritos, nesses processos, como disse no começo, tem servido para um único objetivo, que é amedrontar parlamentares, ameaçar parlamentares e também, como nós temos percebido, que é o controle ou a tentativa de controle da opinião pública. Por isso querem, inclusive, Marcelo, aprovar a regulamentação das redes sociais. Chega, nós acionaremos a Procuradoria da Câmara dos Deputados e a Procuradoria do Senado Federal para que, institucionalmente, o Congresso Nacional peça ao Supremo Tribunal Federal que levante o sigilo de todos esses processos. Muito bom. Vai lá, Marinho. Rogério, você.